Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para resolvermos a questão 6. Né? E ela fala o seguinte para nós. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que o quê? Tá, vamos analisar a situação. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é o mar, tá ao nível do mar, tá? Aqui a gente tem céu, vou botar assim, basicamente. E aqui, ó, ao nível do mar, né? Ele tem uma temperatura que ele ferve, né? Diz aqui para nós, temperatura de 100 graus Celsius. Subiu uma montanha. Montanha tem 1000 metros. Botei aqui qual vai ser essa temperatura que a gente tem. Repara o seguinte, aqui é montanha. Montanha. Repara o seguinte, vou até mudar de cor aqui, canetinha, beleza. O que nós temos aqui, né? Temos uma pressão que a gente consegue verificar ela através da sua altura. Como é que eu sei? Pressão, né, é densidade vezes gravidade vezes a nossa altura. Se tem maior altura aqui, né, comparado com na montanha, ó, tem menor altura, né? Consequentemente, aqui tem maior pressão. Repare, o volume vai ser igual. Pegou a mesma quantidade, volume vai ser igual que a gente tem. Sabemos o quê? Olhando só para o mar aqui primeiro. Pressão vezes volume sobre temperatura. Isso aqui tem que ser constante, não é isso? Volume ele é igual. Pressão. Relação entre pressão e volume, relação diretamente proporcional. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Diminua a pressão, diminua a nossa temperatura. Maravilha? Olha aqui então. Aqui vai ter menor pressão. Pegar na montanha. Isso aqui foi no mar. Se eu pegar aqui na montanha, o que nós temos? Temos que a nossa pressão aqui diminuiu. Por quê? Diminuiu nossa altura, né? Diminuiu a altura, diminuiu nossa pressão aqui nesse caso, né? Novamente, pressão vezes volume sobre temperatura tem que ser uma constante. Relação pela qual a gente tem no estudo dos gases, né? O volume aqui, o volume de água que a gente está aqui é o mesmo, constante. Ou seja, pressão. Pressão diminuiu. O que vai acontecer com a nossa temperatura? Também irá diminuir. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui, ó, neste ponto, a temperatura vai ferver, ó, menor do que 100 graus Celsius. Isso que eu sei que vai acontecer. Pois, por que isso acontece? A pressão que está havendo aqui, ela é uma pressão na montanha é menor que a pressão no mar. Essa é a relaçãozinha pela qual a gente tem, que a gente sabe. Sabendo isso, a gente consegue entender o porquê que a temperatura ferve menos na montanha, menor que 100 graus Celsius, do que é o nível do mar. O que a gente sabe? Vamos ver o que a gente tem nas alternativas, desculpa. Diz o seguinte, a água ferve numa temperatura maior. Não é numa temperatura maior, uma temperatura menor. Falso. B, a água ferve numa temperatura maior. Não, já dizendo que a temperatura é menor. A água ferve numa temperatura menor. Beleza, vamos ver o resto. Pois a pressão atmosférica é menor. Exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Acabamos de comprovar pelo nossa relaçãozinha que a gente tem, né? Do nosso Povotot PVT. Podemos ver isso muito bem. A água ferve a mesma temperatura. Não é a mesma temperatura, né? Variou a pressão, variou a temperatura. Grandeza diretamente proporcional que a gente tem aqui, né? Não pode ser. A água não consegue ferver. Também essa aqui tá feia de vida. Não tem relação nenhuma. Portanto, o gabarito letra C de curso vaga certa, explicadinho aqui para vocês o porquê dela, né? A gente consegue compreender. Poderiam também ver isso pela equação de Clapeyron também, né? Eu fiz dessa maneira, poderia também ser feita pela equação de Clapeyron. Mas, enfim, dessa maneira eu acho que fica claro para a gente perceber o que ocorre, o fenômeno físico que ocorre, que a questão 6 pediu para nós. Eu vou ficando por aqui.
Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Te vejo na questão 7. Tchau!